Olá, bem-vindo ao nosso canal. Vamos a mais uma questão de potência e radiação. Bom, olha só, nessa questão eu coloquei assim: simplifique. Aí repare que eu tenho esta expressão, raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3 dividido por 2 menos raiz quadrada de 3. Repare que isso tudo aqui, esta fração está dentro desse radical, tá legal? Aí mais raiz quadrada de 2 menos raiz de 3 dividido por 2 mais raiz de 3. Aí a mesma coisa. Repare que esta fração está dentro desse radical. Tá legal? Beleza? Vamos à solução? Então a minha solução eu vou pensar da seguinte maneira, olha só. Eu vou pegar esse radical aqui, esse radical, tá vendo? E vou distribuir para o numerador e para o denominador. Eu vou distribuir para esse termo aqui, e para esse daqui. Tá legal? Então isso vai ficar raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3. Aí repare que isso tudo aqui está dentro do radical. Aí dividido por raiz quadrada de 2 menos raiz de 3. Então repare que isso tudo aqui está dentro desse radical, tá legal? Eu peguei esse radical aqui, que envolvia esta fração toda, e distribuí para os dois, para o numerador e para o denominador, beleza? Isso aqui. Aí mais a mesma raciocínio aqui. Eu vou pegar esse radical, vou distribuir para numerador e para denominador. Então isso vai ficar raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 3 dividido por raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3. Tá legal? Tranquilo? Agora repara o seguinte, que eu tenho raiz no denominador. Então eu tenho que tirar essa raiz do denominador, tenho que tirar esse radical do denominador. Repara que este radical aqui, ele é chamado de radical duplo. Tá legal? Raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 3, isso daqui é chamado de radical duplo. O mesmo raciocínio para cá, olha só. Raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3, isso daqui também é um radical duplo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou resolver esses radicais duplos. Tá legal? Tranquilo? Então vem comigo, eu botei assim. Vamos resolver pela fórmula do radical duplo. Então, olha só. Essa daqui é a fórmula do radical duplo. Raiz quadrada de A mais ou menos raiz quadrada de B, tá vendo? Que é esse jeitão aqui, tá vendo? Aí vai ser igual a raiz quadrada de A mais raiz quadrada de A ao quadrado menos B dividido por 2, tá? Aí mais ou menos raiz quadrada de A menos raiz quadrada de A menos raiz quadrada de A ao quadrado menos B dividido por 2. Agora vamos entender esse mais e menos aqui, olha só. Quando aqui for apenas mais, então aqui vai ser mais. Quando aqui for apenas menos, então aqui vai ser menos, tá legal? Repara que nesse caso aqui, eu tenho um menos. Então quando for desenvolver esse radical duplo, aqui vai ficar um menos. Repara que aqui eu tenho mais. Então quando eu for desenvolver esse radical duplo, aqui vai ficar um mais. Tranquilo? Beleza? Tá, então vamos nessa. Então olha só. Agora aqui pegando, eu vou desenvolver esse radical duplo primeiro. Raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3. Repara que aqui, eu tenho raiz quadrada de A e raiz quadrada de B. Então repara que o meu 2, ele vai ser o A. E o 3, ele vai ser o B. Concorda comigo? Tranquilo? Então, na fórmula do radical duplo, aonde tem A, eu vou substituir por 2. E onde tem B, eu vou substituir por 3. Tá legal? Tranquilo? Então isso vai ficar raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3, que vai ser igual a raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2 ao quadrado menos 3. Tá legal? Dividido por 2. Beleza? Repara que aqui é A, então eu substitui por 2. Repara que aqui também é A, eu substitui por 2. Aqui é A ao quadrado, então ficou 2 ao quadrado. Aí menos B, estou substituindo por 3. Tá legal? Aí como aqui é mais, então aqui na meiuca vai ser mais. Tá legal? Aí, raiz quadrada, agora o A eu vou substituir por 2. Aí menos, menos raiz quadrada de A ao quadrado, então vai ficar 2 ao quadrado. Aí menos B, então fica menos 3. Isso tudo dividido por quanto? Por 2. Beleza? Tranquilo? Agora é só resolver. Vamos nessa. Então, isso daqui vai ficar raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3, que vai ser igual. Aqui eu repito, o 2 mais, 2 mais
a raiz quadrada de 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Então, estou substituindo por 4. Vai ficar 4 menos 3. Aí mais... E detalhe, eu peguei esse radical aqui, ó, tá vendo? E distribuí para os dois, tá legal? Tanto para numerador quanto para denominador. Tá vendo aqui, ó? Que ficou raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 4 menos 3. Aí dividido, ó, era dividido por 2. Então ficou dividido por raiz quadrada de 2. Beleza? Aí mais, ao mesmo raciocínio aqui, ó. Peguei esse radical e distribuí para os dois. Para numerador e para denominador. Então ficou raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada. Aqui está 2 ao quadrado, então vai ficar 4. 4 menos 3, aí dividido por. Aqui está 2, então vai ficar raiz quadrada de 2. Beleza? Tranquilo? Repara que aqui, ó. Aqui eu tenho frações homogêneas, né? Por quê? Os denominadores são iguais. Então eu repito o denominador e vou somar os numeradores, ó. Vou somar isso daqui, tá legal? Então, raiz quadrada de 2, ó. 2, aí mais raiz quadrada de 4 menos 3, isso vai dar 1. Então fica a raiz quadrada de 1, tá legal? Aí mais, ó, mais. Agora aqui, ó, raiz quadrada de 2, ó, de 2, aí menos raiz quadrada de 4 menos 3, que vai dar 1. Então fica a raiz quadrada de 1, tudo bem? Aí isso tudo dividido por raiz quadrada de 2, tá legal? Aí aqui, vamos nessa. Então, a raiz quadrada de 1 vale 1, ó. Aqui, ó, ficou substituído por 1, né? Então, você vai ficar a raiz quadrada de 2 mais 1, mais raiz quadrada de 2 menos 1, beleza? Vamos nessa. 2 mais 1, isso vai dar 3, então fica a raiz quadrada de 3. E 2 menos 1, isso vai dar 1, então fica a raiz quadrada de 1. Então, resolvendo aqui, ó, isso vai ficar 3 mais 1, porque aqui vai dar 1, né? Então fica a raiz quadrada de 3 mais 1, dividido por raiz quadrada de 2. Então, este radical duplo aqui, ó, raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3, ele é equivalente, né, a raiz quadrada de 3 mais 1 dividido por raiz quadrada de 2. Tá legal? Tranquilo? Agora, a gente vai desenvolver esse radical duplo aqui, ó. Tá? Aí eu botei assim, ó. Agora vamos achar o resultado do radical duplo, raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 3. Beleza? Tranquilo? Aí vamos nessa. Eu vou usar a mesma fórmula, tá legal? Sendo que aqui, como aqui é menos, então aqui na meiuca tem que ser menos. Tá legal? Mas é a mesma fórmula. Então isso vai ficar raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 3 é igual a raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2 ao quadrado menos 3 dividido por 2. Aí menos raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 2 ao quadrado menos 3, aí isso tudo dividido por 2. Tá legal? Tranquilo? Então esse radical duplo vai ficar da seguinte maneira. Eu vou resolver essa potência aqui, ó. 2 ao quadrado vai dar 4. Aqui, ó. 2 ao quadrado vai dar 4. Então isso ficou raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 4 menos 3 dividido por 2, aí menos raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 4 menos 3 dividido para 2. Resolvendo aqui, ó, 4 menos 3, isso vai dar 1. A mesma coisa aqui, ó, 4 menos 3, isso vai dar 1. Então isso ficou assim, ó. E vou pegar esse radical e vou distribuir para os dois, tá? Para numerador e para denominador. Então aqui, ó, esse radical para o numerador. Então ficou raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 1. Aí esse cara aqui agora, ó, raiz de 2. Então dividido por raiz de 2. Tá legal? Mesmo raciocínio para cá. Vou pegar esse radical aqui, ó, tá vendo? Vou distribuir para numerador e para denominador. Então isso vai ficar raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 1, aí dividido por raiz quadrada de 2, tá? Repara que é uma subtração de frações, sendo que essas frações são frações homogêneas, né? Porque os denominadores são iguais. Então eu vou repetir o denominador e vou subtrair os numeradores, tá legal? Então isso vai ficar raiz quadrada de 2 mais 1, porque raiz quadrada de 1 vale 1, né? Então isso vai ficar 2 mais 1. Tá aqui, ó, 2 mais 1. Aí menos, agora a mesma coisa aqui, ó, raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 1, raiz quadrada de 1 vale 1. Então tá aqui, ó, então fica 2 menos 1, tá? Aí isso tudo dividido por raiz quadrada de 2, beleza? Então esse radical duplo aqui, ó, vai ficar da seguinte maneira. 2 mais 1, isso vai dar 3, então fica raiz quadrada de 3. Então aqui vai ficar raiz quadrada de 3. Aí menos, ó, menos. Agora, raiz quadrada de 2 menos 1, isso vai dar 1, então fica raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de 1 vale 1. Então esse radical duplo vale isso daqui, ó.
raiz quadrada de 3 menos 1 dividido por raiz quadrada de 2. Tá legal? Tranquilo? Então ficamos assim, olha só. Então vamos substituir. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse radical duplo e vou substituir por isso daqui, tá legal? E eu vou pegar este radical duplo e vou substituir por isso, ó. Foi o que a gente achou ali, ó. Tá? Beleza? Tranquilo? Então tá, então vamos nessa. Então aqui eu tenho raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3 dividido por raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 3, aí mais raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 3 dividido por raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3, tá legal? Aí, aqui em cima, o que eu vou fazer aqui em cima? Esse radical duplo aqui, ó, esse radical duplo, eu vou substituir por isso daqui, ó, foi o que a gente achou aqui, tá legal? Tá vendo, ó? Esse radical duplo aqui, ó, é isso daqui. Então, eu tô pegando esse radical duplo, tô substituindo por isso, tranquilo? E esse radical duplo aqui, ó, é isso aqui, ó, tá vendo? Esse radical duplo é isso daqui. Então, eu vou pegar esse radical duplo aqui, ó, e vou substituir por isso daqui, tá legal? A mesmo raciocínio para cá, né? Esse radical duplo eu vou substituir por isso, e esse radical duplo eu vou substituir por isso. Agora a gente vai resolver. Repara que aqui eu tenho divisão de frações e os denominadores são iguais. Aqui, ó, raiz de 2 e raiz de 2. Então eu posso cortar denominador de cima com denominador de baixo. Vai ficar apenas isso sobre isso. Então tá aqui, ó, raiz quadrada de 3 mais 1 dividido por raiz quadrada de 3 menos 1. Aí mais, ó, mais, mesmo raciocínio aqui, olha só, divisão de frações, denominadores, ó, iguais. Denominador de cima é igual ao denominador de baixo. Então, posso simplificá-los. Então, vou simplificar o denominador de cima com o denominador de baixo. Vai ficar apenas isso, ó, raiz quadrada de 3, ó, raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 3 menos 1, né, sobre raiz quadrada de 3 mais 1, ó, que é isso daqui, ó, raiz quadrada de 3 mais 1, tá legal? Agora, repara que nessa fração aqui, ó, eu tenho o radical no denominador. Então, eu preciso tirar esse radical do denominador. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar esta fração e vou multiplicar pelo conjugado do denominador. Aí, o que seria o conjugado? Eu vou repetir os termos, ó, raiz de 3, 1 e 1. Sendo que o sinal de menos, eu vou trocar. Vai passar a ser sinal de mais. Então, esse daqui é o conjugado do denominador. Então, vou multiplicar o numerador pelo conjugado do denominador e vou multiplicar esse denominador pelo seu conjugado. Tá legal? Tranquilo? Analogamente, mesmo raciocínio para cá. Eu preciso tirar esse radical daqui, ó, do denominador. Então, para tirar esse radical do denominador, eu vou pegar o numerador e vou multiplicar pelo conjugado do denominador e vou pegar esse denominador e vou multiplicar pelo seu conjugado, tá? O que seria o conjugado desse denominador? Eu vou repetir os termos, ó, raiz de 3, 1 e 1. Sendo que aqui na meiuca é mais, né? Então aqui no conjugado vai ser menos. A gente troca o sinal, tá legal? Então isso vai ficar raiz de 3, raiz quadrada de 3 menos 1, dividido por raiz quadrada de 3 mais 1, aí multiplicado por raiz quadrada de 3 menos 1, dividido por raiz quadrada de 3 menos 1, tá legal? Então repara agora que a gente tem multiplicação de frações. Então, vou multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Mesmo raciocínio para cá, ó, multiplicação de frações, a gente multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Então, repara aqui, raiz quadrada de 3 mais 1, multiplicado por raiz quadrada de 3 mais 1, repare que esses dois fatores são iguais, né? Então, eu posso representar dessa maneira, ó. Raiz quadrada de 3 mais 1, isso elevado ao quadrado. Aqui embaixo, ó, eu tenho raiz quadrada de 3 menos 1, multiplicado por raiz quadrada de 3 mais 1. Isso daqui é produto notável, tá legal? Que seria a diferença pela soma. Então, a multiplicação desses dois fatores vai ficar da seguinte maneira. O primeiro ao quadrado, então fica raiz quadrada de 3 ao quadrado, aí menos o segundo ao quadrado, então fica menos 1 ao quadrado. Então, esse produto notável aqui, ó, do denominador, fica desse jeitão aqui, ó, tá legal? Aí mais, ó, mais. Agora aqui em cima, ó, eu tenho multiplicação de fatores iguais, então raiz quadrada de 3 menos 1 vezes raiz quadrada de 3 menos 1 fica dessa maneira. Raiz quadrada de 3 menos 1, isso elevado ao quadrado, tá legal?
Aí dividido por... Aqui embaixo, repare que eu também tenho um produto notável, né? Eu tenho a soma pela diferença desses dois termos, tranquilo? Então, esse produto notável aqui, ó, ele vai ficar dessa seguinte maneira, ó, raiz quadrada de 3 ao quadrado menos 1 ao quadrado, tá legal? Agora, aqui em cima, a gente tem um produto notável, né, que seria o quadrado da soma desses dois termos, que isso vai ficar o quadrado do primeiro, aí mais duas vezes o primeiro pelo segundo e mais o quadrado do segundo. Então, esse produto notável aqui, ó, ele fica dessa maneira, beleza? Aqui embaixo vai ficar, ó, raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. Eu posso cortar o radical com o expoente, porque o índice é igual ao expoente, vai ficar apenas o 3, ó, tá aqui, ó, apenas o 3. Aí menos 1 elevado ao quadrado. 1 elevado ao quadrado vai dar 1, então fica 3 menos 1, tranquilo? Aí mais, ó, mais, agora aqui em cima, seria o quadrado da diferença desses dois termos, é um produto notável, tá legal? Então, este produto notável aqui vai ser, ó, o quadrado do primeiro, que é desse cara aqui, ó, aí menos duas vezes o primeiro pelo segundo, beleza? Aí mais o quadrado do segundo. Então, esse jeitão aqui, ó, fica dessa maneira. Agora aqui embaixo, ó, vai ficar raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. Eu posso cortar o radical com o expoente, ficando apenas o 3, ó, o 3. Aí menos 1 elevado ao quadrado, vai dar 1, tá? Aí vamos nessa, vamos desenvolver aqui, olha só. Raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. Eu posso cortar o radical com o expoente, ficando apenas o 3. Nessa multiplicação aqui, ó, isso vai ficar 2 vezes raiz quadrada de 3 vezes 1, isso vai dar 2 raiz quadrada de 3, tá? 1 elevado ao quadrado dá 1. E 3 menos 1 dá 2, tá legal? Aí mais, ó, mais. Agora aqui, ó, raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado, posso cortar o radical com o expoente, ficando apenas o 3, ó, beleza? Aí esta multiplicação aqui, ó, menos 2 vezes raiz quadrada de 3 vezes 1, isso vai dar menos 2 vezes raiz quadrada de 3. Aí mais, ó, mais 1 elevado ao quadrado, dá 1, beleza? E 3 menos 1, isso dá 2. Tranquilo? Foi comigo? Então agora, repara o seguinte, que eu tenho soma de frações com os mesmos denominadores. Então são chamados de frações homogêneas. Então o que a gente faz? A gente repete o denominador e vai somar os numeradores. Então vem comigo, olha só. 3 mais 1, isso vai dar 4. Tá aqui, ó, 4. Aí aqui eu estou repetindo. Mais 2 raiz de 3. Então aqui, ó, mais 2 raiz de 3. Aí mais, ó, mais, aqui, ó, mais, beleza? Aqui, ó, 3 mais 1 dá 4. Tranquilo? E aqui eu vou repetir, ó, menos 2 vezes raiz de 3, ó, menos 2 vezes raiz de 3. Tá legal? Então vamos nessa, ó. 4 mais 4, isso vai dar 8, beleza? E 2 raiz de 3, 2 vezes raiz quadrada de 3, positivo. E menos 2 vezes raiz quadrada de 3, na soma esses dois vão se anular. Então anula esse com esse, porque eles são simétricos, né? Então vai ficar apenas o 4 mais 4 que dá 8, que está aqui, ó, 8. Aí dividido por quem? Por 2. Então 8 dividido para 2, isso vai dar 4. Então nossa resposta vale 4. Valeu, galera. Um abraço, bons estudos.